Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um Biologia Mais no Enem. E aí eu vim aqui resolver uma questão do ano de 2017 que fala sobre membrana plasmática. Vamos dar uma olhadinha? Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para proteínas do camundongo e o outro específico para proteínas da membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Então vamos dar uma olhada aqui no que foi feito, tá? Deixa eu destacar aqui, ó, célula do camundongo. Ele pegou as proteínas de membrana da célula do camundongo, aqui, tá? As proteínas de membrana, e ele, a célula humana desse outro lado, tá? A célula humana desse outro lado. Aí ele fusionou as duas células. Então dá para ver aqui, ó, que tem metade da célula com proteínas do camundongo, metade da célula com proteínas humanas. Aí o que ele fez a partir desse momento? Ele pegou os anticorpos específicos para a célula do camundongo e ele destacou aqui, é como se ele tivesse pintado as proteínas do camundongo. Pegou os anticorpos específicos para a célula, para a proteína da membrana da célula humana e fusionou também, e ficou dessa forma. Algum tempo depois, o que ele percebeu? Que aqueles anticorpos grudados nas proteínas já não estavam mais separados no lado direito e no lado esquerdo, né? Eles estavam misturados dessa forma. E aí ele pergunta, tá? A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4, ou seja, a mudança deste padrão em que tem esquerda as proteínas do camundongo e direita as proteínas do ser humano, para esse padrão aqui, onde elas ficam alternadas, ocorreu porque as proteínas. E aí eu faço uma pequena pausa aqui para mostrar para vocês este esquema. Então vamos lembrar o seguinte, ó. Essa aqui é o modelo mais tradicional da membrana plasmática. Então nós temos aqui uma bicamada de fosfolipídios. Aqui eu tenho fosfato, que tem essa cabeça chamada de polar, que é hidrofílica, e essas caudas apolares, tá? Então, ela é uma bicamada de fosfolipídio, porque tem água dentro e água fora da célula. Então, quer dizer que essa água pode tocar a superfície da membrana. O que não pode é a água passar aqui pelo meio, que a região é hidrofóbica. Por isso que a água ela utiliza algumas proteínas especiais, que são essas proteínas aqui, chamadas de aquaporina, tá? Nesse caso, eu tenho uma proteína integral do tipo transmembrana, porque ela integra a membrana plasmática, e aqui eu tenho uma proteína periférica, porque ela só toca a membrana plasmática. Além disso, nós temos o glicocálix, que são esses carboidratos aqui de identificação da célula, que quando estão ligados aos lipídios podem ser chamados de glicolipídio e quando são ligados às proteínas podem ser chamados de glicoproteína. Além disso, dá para ver aqui essas estruturas que são as moléculas de colesterol que integram a membrana plasmática, tá bom? Então, o que nós temos que lembrar disso aqui? Basicamente, temos que lembrar que a membrana plasmática é uma bicamada formada por fosfolipídios e por proteínas. Claro que além disso tem carboidratos, né, os glicocálix nas membranas plasmáticas de algumas células, como as células animais, tá? E tem também o colesterol que mantém a integridade da membrana. Uma outra característica da membrana é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela tem uma capacidade de selecionar a passagem de determinadas substâncias, como por exemplo a água mesmo, os sais minerais, né, o soluto, ela tem essa capacidade de permitir ou não a passagem dessa substância. E o mosaico fluido, que é um modelo estabelecido por Singer-Nicolson, que diz que a membrana é um grande mosaico formado por fosfolipídios, por proteínas, e ela tem uma fluidez, ou seja, ela permite a movimentação dessas moléculas. Então, por exemplo, esta proteína que está nesse momento, nessa posição, pode ser que daqui a alguns instantes ela esteja integrando a membrana. Essa proteína que está nesse momento nessa posição, daqui a alguns segundos ela já esteja em outra posição. Então existe uma livre movimentação das proteínas dentro da membrana, como se fossem bolinhas, né, de tênis em cima de uma piscina se movimentando livremente, tá bom? Então esse é a revisão desta parte. Voltando aqui à nossa questão, tá?
nós temos a mudança da etapa 3 para a etapa 4, como resposta seria a letra A, porque as proteínas se movimentam livremente no plano da membrana plasmática ou da camada bicamada lipídica. Por quê? Devido ao processo, né, ao modelo do mosaico fluido estabelecido por Singer e Nicholson. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.